Vamos falar agora sobre o desfile em comemoração aos 150 anos da imigração italiana em Santa Catarina, com a diretora da Secretaria Municipal de Cultura e Relações Institucionais, Sueli Petri. Bom dia, dona Sueli, muito obrigado pela participação mais uma vez aqui na Itaberá. Bom dia, é um prazer muito grande estar no seu programa e trazer as novidades do desfile dos 150 anos da imigração italiana na nossa cidade. Vai ser no próximo sábado, né, dona Será Sueli? agora no próximo sábado, às 16 horas, na 15 de novembro, e será um momento muito rico para nós entendermos essa complexidade que é a imigração italiana na nossa região, como em toda Santa Catarina, a contribuição desses imigrantes e os seus ítalos brasileiros, que são os seus descendentes, que contribuíram para o povoamento, para o desenvolvimento de Blumenau, da grande região do Vale do Itajaí, com a sua contribuição em todos os setores, socioeconômico, político, cultural, multicultural e também na religiosidade, que eles têm uma participação muito grande. Essa chegada dos primeiros imigrantes italianos começou aqui por Santa Catarina? A imigração no Brasil, ela começa em Santa Catarina em 1836, quando veio um núcleo de colonização da Sardenha, liderado por De Maria e Schulte, que eram um italiano da Sardenha e um suíço. E esse projeto é em função de uma lei que na época existia, que permitia que estrangeiros ou brasileiros pudessem requerer terras e num período de 10 anos, deveriam formar uma colônia. Que a Santa Catarina, na época, como também no Rio Grande do Sul, havia necessidade de povoamento, pessoas mais qualificadas, que saísse desse espelho que tínhamos na época da escravidão e que vieram para desenvolver e povoar esse sul do Brasil. Uhum. Então, por isso que a gente comemora os 150 anos da imigração italiana em Santa Catarina. Em né? Santa Catarina. Tudo nasceu aqui. Tudo nasceu aqui. E os imigrantes que nós temos na grande região do Vale do Itajaí, como na região de Brusque, Botuverá e outras localidades, Nova Trento, eles vieram a partir de 1875, portanto, há 150 anos. Aquela colônia Nova Itália, que eu comentei anteriormente, de 1836, hoje se chama o município de São João Batista. Então, ali já existia um núcleo de italianos da Sardenha. Então, no grande Vale do Itajaí, nós temos que entender, fazer uma ponte e esclarecer o seguinte: o Herma Blumenau começa com 17 imigrantes. E, de repente, da noite para o dia, ele recebe mais de 800 pessoas durante um ano, numa leva só, para colonizar essa região. Ele também não estava preparado onde dormir, onde morar, onde localizá-los, e então vai ser direcionado em direção ao grande Alto Vale do Itajaí, e eles vão então para essa região que hoje são os municípios de Rodeio, Ascurra, Rio dos Cedros, Benedito, e assim vai se criando um núcleo de povoamento. Mas as necessidades, as dificuldades foram muitas, porque eles vão encontrar tudo por fazer. Eles foram localizados nessa região, totalmente mata virgem, desconhecendo a língua, desconhecendo o clima, desconhecendo a cultura da época na nossa região, como domar a mata, como sobreviver. E eram famílias que foram sendo numerosas. Então, as primeiras casas eram verdadeiros barracões. E, dessa forma, nós queremos mostrar nesse desfile toda essa saga dos italianos que passaram realmente por necessidades enormes. E, para eles, eu sempre gosto de usar essa fala que não é minha, mas sim de Renzo Grosselli, que foi um pesquisador que esteve
em Santa Catarina, e ele é o grande pesquisador, conhecedor desse processo de imigração e colonização, que é o Renzo Grosselli. Eles vieram, as dificuldades eram tantas que vencer ou morrer era o chavão. E eles vão se apegar ao quê? À fé. E a fé é que os leva a manter esse espírito de trabalho, de força, de vencer, e eles venceram. E essa grande povoamento, essa grande área de colonização italiana, é essa que nós temos hoje, que dá a sua contribuição em todos os sentidos, socioeconômica, política, cultural, e ela vai começar também a migrar em direção ao Alto Vale. E lá na região do Rio do Oeste, Itaió e outras localidades, Apiúna, nós temos também agora migrações que vão ocupando e passando por essas etapas todas que os primeiros, mas com mais experiência agora, né? Uhum. Então, falar dessa cultura, dessa tradição dos italianos, é muito importante que nós tenhamos esse conhecimento, valorizar, respeitar, reconhecer e celebrar esses 150 anos, revendo essa história. E esse nosso desfile, que é organizada pela comissão dos 150 anos, como também o Lira Círculo Trentino, e esses municípios que são eles que vão desfilar. São 13 carros alegóricos. Então, imagine a diversidade de informações que nós vamos ter. Eles são muito alegres, o canto é muito exuberante que eles apresentam, essa vontade de mostrar o que os nossos municípios de colonização italiana realizam. E é importante que se diga que a contribuição do imigrante italiano, ela também vem na área da educação, da religiosidade, porque famílias com 10, 12, 18 filhos, como era comum acontecer, um filho era para Deus. Então, ele ia ser um estudante para frequentar o convento e futuro padre. Se fosse filha, seria, então, uma para ser freira. Então, isso vai... Porque a criança era a escolhida para ser, né? Mas não foi perguntado a ela, você quer? Então, muitos foram para essa área vocacional, né? Mas muitos não ficaram. E ao retornar, agora já estou me referindo ao nosso tempo mais contemporâneo, muitos foram dedicar-se ao magistério. E na década dos anos 70, 80, na Universidade nossa aqui de Blumenau, a FURB, havia um número muito grande de professores que eram ex-estudantes de padres ou ex-padres. Então, a região de Rio dos Cedros era assim a mais rica de colaboração de ex-padres na nossa universidade. E é essa história que nós temos que celebrar, essa vitória dos nossos italianos nessa grande reunião. Que vai ser passada através desse desfile sábado, 4 horas da tarde, na rua 15 de novembro. São cerca de 1.000 pessoas. Aproximadamente, nós calculamos pelo número que nos confirmaram, dá em torno aproximadamente de 1.000 desfilantes. Pessoas desfilando. Olha só que bacana, né? E o importante é que o blumenauense venha à rua 15 de novembro para assistir e também celebrar esse momento de 150 anos relacionado a essa imigração. São pessoas que vêm dos vários municípios e eles estão muito entusiasmados, muito alegres, porque eles virão mostrar a sua cultura, a sua tradição. São aproximadamente uns 20 municípios, não só do Grande Vale, vem de Concórdia, temos uma representante, Brusque, Nova Trento, Botuverá, Luiz Alves. A gente não imagina o tamanho desta comunidade italiana. E eles são muito alegres, muito festeiros. E é isso que nós queremos mostrar também. E para uma grande parte da população blumenauense faz parte da história, porque nós temos aqui na nossa região
muita união entre alemão e italiano, né? Muita. Muita gente carrega no sangue esses dois lados. Exato, porque nós temos os austríacos que vieram para cá Também, né? de fala germânica. E também é interessante que se diga que essa imigração italiana, ela também nós temos no oeste catarinense. E lá eles têm uma rica contribuição também, trabalhando com essa parte da agroagricultura, né, alimentação. E, naturalmente, esse nosso país deve muito a essa imigração italiana, como a alemã, que contribuíram com um seu diferencial, mão de obra qualificada, a dedicação, o trabalho. Nós hoje usufruímos, temos uma vida confortável, mas se fizermos um paralelo com a chegada dessa gente, nossa, foi um sofrimento, foi um período de muita tristeza, de muita dedicação, de muita resiliência, de muito trabalho. E, naturalmente, nós estamos mais confortáveis e não podemos fazer nenhuma imaginação de que era a dificuldade da época. Sem dúvida. Agora, dona Sueli, vendo assim, né, a chegada da comunidade alemã aqui para a nossa região, a chegada da comunidade italiana aqui para a nossa região, a comunidade italiana se espalhou mais pela região? Sim. A comunidade alemã ficou mais concentrada? Os italianos, pela falta, porque muitos filhos. O lote a italiana colonial, tinha família maior, no caso. Nossa, 10, 12, 18 filhos. Então, eles vão, pela natural, como que eu vou dar espaço e terras para 18 filhos, 12 filhos. Então, eles vão migrando. E eles vão para outras localidades e ali começa um novo ciclo. Uhum. E já vieram em maior número. E, naturalmente, eles vão se espalhando por esse território catarinense. Desbravando também a região. Desbravando, exatamente o termo correto. Como o sul do estado, também eles têm uma participação muito grande. E, naturalmente, além dessa participação, economicamente, a contribuição é muito grande. Nós temos grandes empresas alimentícias no oeste catarinense que está sob a liderança dos italianos, dos seus descendentes. E hoje eles buscam essa dupla cidadania também. É muito interessante essa fase dos filhos, dos bisnetos ou netos, procurarem também ter a sua dupla cidadania, como acontece também com os de origem alemã. Apesar do governo italiano ter complicado um pouco agora, isso, né? Para eles foi bastante... É um golpe. É um golpe. E, recentemente, nós tivemos na Assembleia Legislativa uma celebração comemorativa, patrocinada ou sobre a sugestão do deputado Caro Preso. Foi uma tarde riquíssima de cultura, de corais, de apresentação, uma diversidade tão grande de danças folclóricas, porque veio para cá não apenas austríacos e tiroleses, vieram os lombardos, vieram do Vêneto. E eles, então, trazem essa das suas regiões de origem e estão, através das suas danças, dos seus cantos, momentos assim muito emocionantes. Foi muito rico essa celebração dos 150 anos na Alesc. Qual é a contribuição da comunidade italiana, né, para a cultura da nossa região? Além da dança, dos cantos... A religiosidade, a sua participação na uma firmeza indústria, mais, no comércio. Em se falando de religiosidade. Uma comunidade mais católica e uma comunidade alemã mais luterana. Mais né? luterana. E as duas se administrando. Muito bem, diga-se de passagem, né, dona Cília? E o interessante é que entre os italianos, como eles vieram de várias regiões da Itália, entre eles também tinham as suas diferenças. Por exemplo, a região de Ascurra são os padres salesianos. Em Rodeio, os franciscanos, cada um com o seu padroeiro. Dom Bosco, o São Francisco. E assim, os dialetos entre eles também mas eles se entendem. Sempre com a sua festa, sempre com a sua alegria, e isso é muito interessante. E tentaram
implantar aqui, que tiveram sucesso, a risicultura, como também tentaram plantação para obter a seda, né? Fizeram também tentativas de vinícola, né? Plantando a uva, né? E dessa forma eles contribuem muito na parte da agricultura. E se nós formos hoje visitar essas cidades, elas são tão agradáveis e tem assim ainda aquela lembrança da Itália e o sotaque, né? Os sons que nós ouvimos nessas localidades é um som diferenciado. E que a gente vai poder conferir um pouco mais de perto nesse desfile do dia 14, sábado, 4 horas da tarde, na rua 15 de novembro. Imagina só, né? Muita alegria. O italiano tem mania de falar alto, gesticular bastante. Então é muita alegria, muita dança, muita festa nesse desfile especial que comemora os 150 anos da imigração italiana aqui em Santa Catarina. E finalizando esse desfile, todos vão se dirigir à Vila Germânica, onde tem a Festa Itália, que também é um espaço onde todos nós podemos participar dessa festa, que é uma festa familiar, muito agradável, e que sempre tem novidades, uma gastronomia diferenciada. É verdade, que começa nessa quarta-feira, por sinal, né? Já em meio a todo esse contexto tão especial que é essa data dos 150 anos de imigração. Perfeito. Muito bacana. Queria aproveitar a presença da senhora também, a gente está falando aqui sobre uma coisa muito importante, que é a imigração italiana, porque hoje é o Dia Internacional dos Arquivos. E para a gente chegar a toda essa história, tudo isso, o arquivo é muito importante, né, dona Sueli? O arquivo é o espaço de guarda das memórias documentais, das falas através de entrevista, dos periódicos através dos jornais, da iconografia através de ilustrações, de imagens, de uma série de elementos que nos ajudam a contar essa história. É uma fonte de pesquisa. Então, nós também, voltados a essa vocação de guarda, estamos muito sensibilizados, a Secretaria de Cultura, em reunir, através do Centro de Memória da Imigração Italiana, documentos, imagens fotográficas que temos, mas não são tão forte quanto a dos alemães. Sim. Então, toda essa região do Grande Vale do Itajaí, seria interessante que ficassem sensibilizados em repassar para o arquivo da cidade, em Blumenau, onde nós possamos transformar esse centro da memória da imigração italiana um espaço de muita pesquisa. Nós tivemos o Renzo Grosselli, que esteve aqui na década dos anos 80, e foi o primeiro pesquisador realmente que juntou muitas informações alusivas aos imigrantes, de colonização, esteve frequentando os cartórios, as igrejas, para ter toda uma história voltada à imigração. Temos muitas outras publicações relacionadas a cada família, mas assim um contexto realmente reunido com causas, fatores e elementos. Os arquivos são os grandes proporcionadores dessas fontes documentais. Inclusive, o Renzo esteve conosco durante praticamente quase que 2 anos de idas e vindas e estando no arquivo investigando. Mas nós queremos ter mais informações e mais documentos relacionados a essa história da imigração italiana. Então, pessoas que têm algum documento, foto, qualquer coisa que leve ao passado dos italianos aqui, podem entrar em contato com vocês. Podem entrar em contato com o arquivo histórico. Muitas vezes, eles têm aquele sentimento de pertença que não quer se desfazer. Então, tem uma solução. Afinal, é uma lembrança. É uma lembrança. E entre os católicos, muitas vezes, quando as pessoas faleciam, existia essa ritualística de queimar no dia seguinte a história daquela pessoa, né? Que aí terminou essa vida
terrena. Porém, quem tem ainda documentos, relatórios, contos, nós podemos digitalizar com as fotografias e devolvemos os originais. Quando a pessoa se sentir fortalecida e acreditando no nosso trabalho, ela pode passar os originais também. Mas é uma forma de garantirmos, pelo menos de um formato virtual, esses acervos que estão nas casas. Muitas vezes a nova geração não tem essa sensibilidade dos mais experientes, né, dos mais antigos. E a função dos arquivos é essa: proporcionar elementos materiais de prova, de guarda, de segurança para as futuras gerações e também para o cidadão da cidade. Não é apenas, não estamos preocupados na guarda de pessoas que se destacaram na comunidade. Todos nós fazemos parte dessa grande comunidade. Qualquer pessoa que quiser deixar o seu material, sua história documental conosco, nós estamos abertos, porque essa é a função dos arquivos, a guarda dos acervos particulares e institucionais da nossa cidade, da nossa região, como do país, que é o grande arquivo nacional. E como se faz para entrar em contato com o arquivo histórico, né? Nós estamos localizados na Alameda Duque de Caxias, popular Rua das Palmeiras, no prédio da Biblioteca Pública Fritz Miller, no 2º piso. E lá nós temos os funcionários que poderão receber esse acervo, ganha um termo de responsabilidade, de doação e de transferência, onde as partes ficam com uma cópia e com essa descrição de tudo que ela nos repassou, vai estar ali exposto nesse documento, e ela terá o controle do que foi feito desse acervo que ela nos repassa. Bem simples, né? Só chegar lá e, ó, eu tenho um material aqui. Isso. E o nosso telefone também, o 3381-7514, ou então, via virtual, o nosso e-mail, que é arquivohistórico@blumenau.sc.gov.br. Formas de se entrar em contato, né? E tirar dúvidas também, né? Perfeitamente. Sobre o que pode ser doado, né? E exato. Nesse sentido aí. Se você tiver algo, né? Para o arquivo histórico de Blumenau, da comunidade italiana, da comunidade alemã, algo polonesa, que também temos. Conte a história da cidade, que faça parte dessa história, aí seria importante entrar em contato e fazer essa doação. E também dos nossos blumenauenses, né? Os nossos lusos, os nossos moradores da região. Blumenau está passando por uma fase de transição muito grande da nossa população. Então, cada um tem uma história. Estamos recebendo tantas pessoas que vêm de fora, de outros estados. Eles também vêm com a mesma intenção daquilo que os nossos antigos colonizadores tiveram, em busca de uma vida melhor. É isso aí. Sueli Petri, obrigado pela participação nesta manhã aqui na nossa programação. Eu que agradeço e fica o convite mais uma vez, não percam o desfile dos 150 anos da imigração italiana na Rua 15 de Novembro, no próximo sábado, dia 14 às 16 horas. Feito o convite. Obrigado mais uma vez, ótima semana e ótimo desfile. Obrigada. Eu conversei com a diretora da Secretaria Municipal de Cultura e Relações Institucionais, Sueli Petri. Falamos sobre o desfile de 150 anos da imigração italiana, que vai ser no sábado, 4 horas da tarde, lá na Vila Germânica. Imagina só a alegria, hein?